Olá, sininhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Vlogs e Unboxings. Só que hoje é um vídeo um bocadinho diferente, porque eu acho que já há mais de um ano eu gravei um vídeo em que eu falei sobre uma doença crónica que me foi diagnosticada há 2 anos. E acho que muitos de vocês já ouviram falar de endometriose. Só que, entretanto, nesse vídeo eu lembro-me de ter falado sobre como é que foi descoberto, como é que me foi diagnosticado, em que processo é que estávamos no controle da endometriose, e já aconteceu muita coisa depois disso. E acho que é importante eu também falar um bocadinho sobre isso, sobre o meu grau de endometriose, sobre o que é que eu fiz para controlar e como é que eu estou hoje. Portanto, acho que podemos falar um bocadinho sobre isso. O que é que vocês acham? Então, sininhos, a endometriose, para quem não sabe, é uma doença crónica, ou seja, que não tem cura e que afeta muitas mulheres em todo o mundo. É uma doença na parede do útero da mulher. Se não me engano, eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que é um tecido que cresce fora da parede do útero e que provoca imensas dores. Porque uma mulher, não é? Já tem as dores habituais de uma menstruação, não é? As cólicas. Eu, por exemplo, tinha dores nas costas, dores de cabeça, não é? E é normal uma mulher sofrer com dores da menstruação. Infelizmente são raras as mulheres que não sofrem com dores na menstruação. Também depende do seu fluxo, da duração de cada menstruação. Eu, por exemplo, sou daquelas mulheres, aliás, era daquelas mulheres que passava uma semana menstruada e os 4 primeiros dias eram sempre de muitas dores devido ao fluxo. E é normal uma mulher ter dores durante a menstruação, só que a endometriose faz com que a mulher tenha, por exemplo, o dobro das dores. E mesmo quando não está menstruada, quando está, por exemplo, no período de ovulação, sofre com muitas dores, devido a esse tecido que cresce fora da parede do útero e causa imensas dores. E chegam a ser dores incapacitantes, ou seja, há mulheres que não conseguem ter uma vida normal, que não conseguem estudar para a escola, que não conseguem ir trabalhar, que não conseguem fazer nada durante o dia a dia, porque devido às dores não conseguem e têm de passar dias na cama cheias de dores, que foi o que me aconteceu a mim. Só que, infelizmente, há muitas mulheres que só são diagnosticadas ou só conseguem controlar a endometriose por volta dos 30 anos. E depois, a endometriose não causa só essas dores. A endometriose afeta também a fertilidade das mulheres. E há mulheres que têm mesmo de recorrer a tratamentos de fertilidade para poderem ser mães. O que, para quem não sabe, os tratamentos de fertilidade são muito caros e nem toda a gente tem essa possibilidade, não é? Eu, por exemplo, eu acho que sou uma mulher de sorte, porque eu sempre tive apoio, sempre tive o apoio do meu companheiro, porque eu sou menstruada desde os meus 12 anos e eu tenho 25 atualmente, e eu sempre sofri com dores. Eu sempre tive dores nas costas, muitas cólicas, dores de cabeça. Eu acho que a parte das dores de cabeça eu nunca sofri assim tanto. Sofri nos primeiros anos, mas depois eram só mais as cólicas e as dores de cabeça. Mentira, as dores nas costas, peço desculpa. Mas para mim era normal sofrer essas dores, porque qualquer mulher sofre com dores na menstruação. A minha irmã, por exemplo, é 4 anos mais nova do que eu e tem umas ligeiras dores de cabeça, mas ela também sofre muito com cólicas, mas é normal. A minha mãe, por exemplo, também sempre sofreu com dores. Eu lembro-me perfeitamente de, ao domingo, eu ir almoçar à casa dos meus avós, porque era o almoço de família, e eu estar menstruada e estar à mesa a comer e queixar-me com dores. E até a minha avó se apercebia que eu tinha mesmo dores. E a minha avó dizia que era, digamos que normal, entre aspas, porque
eu estava a passar pelo mesmo que a minha mãe passava, porque a minha mãe também sofria imenso com dores. Só que, entretanto, eu, aos 22 anos, eu tive um síndrome vertiginoso, eu tive de fazer uma cirurgia para tratamento final e eu tinha 6 meses de recuperação. E eu, nos primeiros 3 meses após a recuperação dessa cirurgia, eu tinha dores mesmo quando não estava menstruada. Eu tinha dores, nomeadamente, quando eu estava em período de ovulação. E o meu companheiro, nós já namorávamos há uns 4 ou 5 anos, já vivíamos juntos há 1 ou 2 anos, acho eu, mas ele sempre soube que eu sempre tive muitas dores, ele sempre soube tudo isso, ele sempre soube da minha menstruação, que eu tinha muitas dores, que para mim já era normal ter dores. Só que eu tinha dores durante uma semana, era o normal, porque era o tempo da minha menstruação. Só que durante esses 3 meses eu tinha dores mesmo quando não estava menstruada. Eu tinha dores mais no período de ovulação, lá está. E o meu companheiro achava que não era normal, porque ele conheceu-me a ter dores durante a semana da menstruação, o que é normal, mas mais tempo do que isso não era normal, até porque eram dores mesmo incapacitantes, eu não me conseguia levantar da cama. E eu dizia que era normal, porque eu também depois tinha aquelas aplicações para controlar a menstruação, eu sabia quando é que ela estava prevista para chegar, quando é que ia embora, quando é que eu estava a ovular. Então eu ia sempre à aplicação e eu dizia ao meu companheiro: não amor, não te preocupes, isto não é nada, isto é da ovulação, eu estou a ovular, é normal. Há muitas mulheres que também sofrem com dores quando estão na ovulação. Só que passado uns tempos, não era só quando eu estava em processo de ovulação, eu estava praticamente com dores um mês inteiro. E eram dores mesmo incapacitantes. Eu não me conseguia levantar da cama, eu não conseguia ir trabalhar, eu não conseguia fazer nada da minha vida. E muitas vezes, quando o meu companheiro estava em casa, ele tinha que me levar ao colo, da cama para a casa de banho, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia subir as escadas com tantas dores que eu tinha. Sabem aquelas idosas já de bengala e que têm muitas dificuldades para andar? Basicamente, eu parecia uma senhora idosa a andar pelo corredor, muito devagarinho, cheio de dores. E o meu companheiro agarrava-me ao colo e levava-me para a casa de banho. E ele felizmente deu-me imenso apoio. Até que eu já tinha tido um caroço benigno lá em baixo, já tinha feito uma cirurgia também muito simples e tinha ficado uma semana de repouso absoluto. O meu companheiro também esteve sempre comigo. E o meu companheiro, ao fim de 3 meses, disse-me que não podia continuar assim e eu tinha que marcar uma consulta na minha ginecologista. E eu marquei a consulta, o meu companheiro fez questão de me acompanhar e assim que eu entro no gabinete da doutora e a doutora me começa a examinar, a doutora percebe logo que eu tenho endometriose. E para mim foi um bocado assustador, porque eu já tinha ouvido falar da doença, eu sabia o que era endometriose e porque eu já tinha outros problemas de saúde, inclusive crónicos, e vir mais ainda por cima endometriose, para mim foi um choque. Só que eu também não quis dar parte fraca à frente da doutora. Eu depois fiquei mais em baixo, foi quando contei ao meu companheiro, porque ele ficou na sala de espera, à espera de um diagnóstico, de alguma esperança de que soubesse o que é que estava a acontecer. E entretanto, a doutora diz-me que eu tenho endometriose. Vale dizer que a endometriose tem 4 graus. Há pessoas que têm endometriose profunda e que têm imensas dores, têm muitos problemas de fertilidade, é muito complicado. Eu tinha endometriose supostamente de grau 1 e eu tive de começar a tomar um anticoncepcional adaptado para endometriose. Eu posso vos dizer, eu continuei a minha vida normal, eu continuei a ter menstruação e eu tomava todos os dias. Eu não parava a toma, mas eu tinha menstruação na mesma. No primeiro mês, a doutora avisou-me que, porque eu tomava desde os 12, 13 anos, não, mentira, desde os 18, porque eu nunca tive uma menstruação muito regulável. E no ano em que eu descobri a minha doença autoimune, em 2015, eu cheguei a ter a menstruação 2 vezes por mês. E em 2018, eu tinha 18 anos, eu
pedi uma consulta de planeamento familiar e pedi para começar a tomar a pílula. Só que eu tomava todos os dias à mesma hora, mas na semana em que eu tinha de estar menstruada, eu não tomava, portanto fazia a paragem. Então, como eu comecei a tomar uma pílula própria para endometriose, eu não podia fazer paragem. Então a doutora avisou-me de que no primeiro mês eu poderia não ter menstruação, porque como não havia paragem, o meu corpo não estava habituado, eu podia não ter menstruação nesse mês. O que não correu assim tão mal, porque estava previsto ter numa semana e até acabei por ter na semana seguinte. Portanto, não houve grande stress. Mas depois, a partir do segundo mês, eu já tive a menstruação normal uma vez por mês. Portanto, estava completamente normal. Só que eu comprava uma embalagem que dava para 3 meses. Enquanto eu ia buscar todos os meses uma embalagem gratuita ao centro de saúde, para esta era a Celinda, ainda me lembro do nome, eu tomava a Celinda e eu tinha que comprar uma caixa que dava para 3 meses que custava 40€. E nos primeiros 2 meses resultou, porque eu de 3 em 3 meses comprava uma embalagem, pagava os 40€, tinha menstruação na mesma, mas parece que com aquela pílula eu não tinha tantas dores. Isto durante alguns meses. Eu descobri a endometriose em março, acho eu, de 2023, e eu até andei bem até mais ou menos a altura do verão. Julho, agosto, por aí. Até que as dores voltaram. Eu voltava a ter dores todos os dias. Até que a doutora, eu dirigi-me novamente à consulta, expliquei à doutora o que é que se passava e a doutora pediu-me para fazer análises específicas. E as análises estavam boas, estava tudo bem. Eu fui ao laboratório, fiz as análises, recebi os resultados, fui mostrar à doutora, estava tudo bem. Mas as dores continuavam. Então foi pedido um exame específico, neste caso foi-me pedida uma ressonância magnética, para que se percebesse se eu tinha lesões endométricas. Porque se eu tivesse lesões endométricas, eu tinha de ser operada. Eu fui marcar a ressonância magnética, o meu companheiro, mais uma vez, foi comigo, porque teve mesmo que ser no hospital onde eu nasci. Eu fui fazer a ressonância magnética, recebi os resultados e mostrei à doutora. E a doutora, inclusive, deu-me os parabéns porque eu não tinha sinal de qualquer lesão. E continuei a tomar a Celinda. Inclusive, a doutora disse-me que eu só podia parar de tomar quando um dia eu quisesse engravidar. Só que, entretanto, fomos andando para 2024, acho que foi assim, e eu continuava a ter muitas dores. E fui novamente à consulta com a médica. E a médica analisou-me e percebeu que eu tinha endometriose de grau 2. Ou seja, a pílula que eu estava a tomar era para, digamos que, endometriose de primeiro grau. E não era apropriada para mim, não era suficiente para mim, porque eu tinha endometriose de grau 2. Então, temos de ir para o plano B. E eu tive de mudar novamente. Eu tive de mudar de medicação, e uma medicação que eu tenho de comprar uma caixa todos os meses. Só que é uma medicação muito mais cara, que custa 87€ todos os meses. Só que a boa vantagem disso é que, através do médico de família, porque eu não preciso me dirigir todos os meses à médica ginecologista para pedir receitas médicas, eu só vou à minha médica ginecologista uma vez por ano para fazer o controle da endometriose, e eu posso dirigir-me ao centro de saúde, e antes mesmo de se entrar mesmo lá para dentro, nós podemos preencher um documento muito simples, colocamos dentro de uma caixinha, porque ao final do dia é distribuído pelos médicos de família. E eu peço sempre
uma receita para 3 ou 4 embalagens. E eu tenho todos os meses de ligar para a farmácia, aqui na cidade, porque quando eu vou à minha região, de vez em quando, eu vou ao centro de saúde, não é? Preencho o papel, é entregue depois ao doutor e o doutor faz questão que me chegue ou através de mensagem ou através de e-mail. E eu recebo o documento ou através da aplicação do SNS 24. Eu tenho acesso a tudo do que está relacionado com o meu processo médico, tenho lá acesso a todas as receitas médicas e depois só tenho de abrir o guia de tratamento e tenho lá a receita. E quando eu olho para isto, vejo que só tenho mais uma ou duas e que já não tenho uma segunda, por acaso agora tenho, né? Mas, por exemplo, quando é a última e eu só tenho para mais 1 ou 2 dias, eu tenho de ligar para a farmácia, porque é um medicamento que nem toda a gente toma e, portanto, a farmácia não tem sempre. Normalmente, aliás, nos primeiros tempos eles não tinham de encomendar, isto só estava disponível no dia seguinte, mas eu, como sou uma das pessoas, eu não sei se sou única ou não, mas os farmacêuticos, coitados, já me conhecem e já sabem que todos os meses eu preciso de uma caixa. Então, sempre que eu ligo para a farmácia a perguntar se o medicamento está disponível, o farmacêutico ou a farmacêutica que me atendem nos últimos meses até já me têm dito: olha, tenho aqui uma caixa disponível, quero que eu reserve, e eu tenho sempre que deixar encomendado. No dia seguinte, lá vou eu à farmácia com a receita médica, levantar a medicação, e com a receita médica ajuda um bocadinho, porque com receita médica são 55€. Portanto, já não é mau. Passar de 87 para 55 com receita médica já me ajuda imenso. E, portanto, todos os meses eu já sei que tenho que ligar para a farmácia, tenho que gastar 55€, tenho que comprar uma caixa que me dá para um mês. Portanto, este mês eu estou a gravar este vídeo na sexta-feira, dia 27 de junho. Portanto, a nível de medicação estamos assim. Porque eu, por norma, quando tenho de comprar uma caixa nova, é sempre a meio do mês. Portanto, como vocês podem ver, temos aqui. E é bom porque tem aqui, não sei se está para vocês verem, tem aqui, não está a focar muito, né? Não está a focar muito. Mas tem os dias da semana. Estão a ver? Pronto. Basicamente é isso. Às vezes acontece de eu me esquecer de tomar. Acontece. Eu tenho sempre o despertador, inclusive de antes eu colocava o despertador para as 18 horas, porque eu por norma lanchava sempre entre as 5 e as 6 da tarde, acabava de lanchar e tomava. Só que já me aconteceu por diversas vezes, porque ou tenho alguma marcação, ou tenho que sair para ir às compras depois do trabalho, ou seja o que for, e às vezes nem sempre dá para tomar ao lanche, ou porque eu lancho mais cedo e depois esqueço-me de tomar, ou porque lancho mais tarde, ou porque lancho mas esqueci-me, ou porque não lancho. E então eu pensei, não, vou ter que mudar isto e tomo às 8h30 da noite, quando sei que vou jantar mesmo. E um dia ou outro eu esqueço-me de tomar, mas como eu já tomo há um ano, o meu corpo já se habituou. Então às vezes quando eu me esqueço um dia de tomar, é um dia assim de vez em quando, não me faz qualquer tipo de diferença porque o meu corpo já está habituado. Eu tinha que tomar logo no dia seguinte, mas se eu me esquecer, por exemplo, este mês, esqueci-me uma vez, mas não houve nenhuma alteração porque o meu corpo já está habituado, percebem? Mas tem que ser uma por dia e eu tomo Rieco, é um nome um bocadinho esquisito, não sei se dá para vocês verem. Eu tomo esta Rieco de 40 mg. E depois é outra questão, porque eu tenho uma doença crónica autoimune desde os 15 anos, que me afeta na parte renal, então eu não posso tomar qualquer medicação. Então, tanto a Celinda, que foi a primeira que eu tomei, como esta, eu tive de ter autorização à minha nefrologista para poder proceder à toma. E felizmente a médica disse que eu podia tomar, então foi muito bom, porque se eu não pudesse, a doutora tinha que me passar uma outra pílula que eu pudesse tomar perante o meu problema renal, mas também própria para a minha endometriose de grau 2. Portanto, hoje em dia o que é que acontece? Acontece isto que eu acabei de vos dizer e
Com esta pílula, a médica teve que fazer com que eu parasse de menstruar e eu já não sou menstruada há 1 ano. Não me afeta em nada, é uma pílula que me protege de doenças sexualmente transmissíveis, apesar de eu saber que o meu companheiro é 100% saudável, que me previne de uma possível gravidez, que me impede de ter menstruação, mas também faz com que eu não tenha qualquer dor, ainda para mais tendo endometriose de grau 2, e não me afeta muito na fertilidade. Porquê? Porque basicamente, um dia, quando eu quiser engravidar, daqui a 3 ou 4 anos, eu vou, claro que falar com a minha médica ginecologista, vou proceder à paragem da pílula e vou tentar então engravidar. Eu acho que não terei de fazer nenhum tratamento de fertilidade para conseguir engravidar. Porquê? Porque eu descobri, eu fui diagnosticada com endometriose aos 23 anos e consegui controlar aos 24. Então eu consegui ser diagnosticada e controlar, apesar do controlo ter sido muito complicado, porque foi ali 1 ano muito complicado, mas a idade do diagnóstico e a idade de controlar foi muito cedo, foi ali nos 23 e 24. Então mesmo que eu com 28 queira engravidar, eu acho que não vai ser assim tão difícil, porque como eu fui diagnosticada e controlei relativamente cedo, comparando com outras mulheres, não é que muitas delas só diagnosticaram e controlaram com 30 anos, eu aos 23 e 24 fui diagnosticada e consegui controlar. Então eu acho que não me vai afetar assim tanto na fertilidade, até porque eu tenho controle todos os anos de endometriose. Este ano ainda não tive, mas ainda vou ter. E portanto, eu estou-me a dar muito bem com o Rieco. Eu não tenho menstruação, mas eu não tenho dores nenhumas. Eu faço a minha vida completamente normal, simplesmente uma vez por mês. Vou à farmácia comprar a medicação, aproveito que faço a compra do mês com o meu companheiro no supermercado e aproveito o caminho e vou à farmácia a comprar a medicação, porque eu vou muitas vezes à minha região, eu passo no centro de saúde, é só preencher o papel para que seja entregue ao doutor. O doutor faz-me chegar por via de e-mail ou de mensagem, eu tenho acesso pela app à receita, encomendo, ligo para a farmácia, vou buscar, tomo todos os dias. Quando vou sair de casa por algum motivo e preciso de tomar fora de casa, tenho uma caixinha que posso colocar comprimidos, coloco sempre aquilo que é preciso. Se for preciso só para um dia, eu coloco só para um dia. Se for passar um fim de semana à casa dos meus pais, eu coloco o número de comprimidos que eu vou ter que tomar durante a viagem. Portanto, e às vezes até coloco a mais, com medo que chegue a casa já muito tarde e depois esqueço-me de tomar, e às vezes já me aconteceu estar em casa dos meus pais, voltar para casa nesse mesmo dia à tarde, mas tenho medo de chegar a casa e me esquecer de tomar, então até tomo mais cedo em casa dos meus pais, e portanto eu faço sempre esse controlo. Infelizmente eu estou-me a dar muito bem com o Rieco e é muito caro, mesmo com receita médica, são 55€ todos os meses, mas o que interessa é que eu estou bem, não tenho dores, faço a minha vida normal e felizmente tenho um trabalho incrível com o digital e que me permite pagar esta medicação, não só a minha medicação, mas também as contas que nós temos que pagar todos os meses, não é? Felizmente tenho este trabalho maravilhoso e que me permite pagar esta minha medicação, e para mim é muito bom. E o facto de eu estar bem, de eu não ter dores, de eu não sofrer, e é um comprimido por dia. Eu digo-vos, com 15 anos eu não tinha tomado praticamente comprimido nenhum e cheguei a tomar 21 por dia, e portanto para mim hoje tomar um comprimidinho por dia só para eu não ter dores e para andar bem, para mim não há problema nenhum, já estou mais do que habituada. Muitas vezes até o meu companheiro me pergunta: amor, já tomaste a medicação? Já tomei. Ou quando eu me esqueço, ou quando eu estou a fazer alguma coisa, até às vezes vai ele buscar, ou até às vezes ele pega e me dá para eu tomar, e portanto ele tem-me acompanhado, ele acompanha-me muito, apoia-me muito, compreende a minha situação, até porque mesmo quando a pessoa está num ato, não é, com o companheiro, também sente a dor. É uma dor aqui na região da bexiga, é a chamada dor pélvica, e quem sofre de endometriose tem essa dor durante o ato com o seu companheiro, e portanto também é importante o companheiro saber e compreender a situação da mulher para perceber essa dor, porque já aconteceu eu sentir essa dor e o meu companheiro perguntar: amor, estás bem? Está-te a doer muito? Vamos abrandar, vamos parar, vamos
queres descansar, porque realmente ele percebe que é uma dor que também depende, não é, de como é que nós estamos os dois entre nós, mas pode ser uma dor que eu mesmo estando com ele consigo aguentar bem, não é? Mas às vezes é uma dor insuportável e às vezes o meu companheiro compreende isso e diz-me, ok, não há problema, se está a doer muito, vamos acalmar um bocadinho, está tudo bem, não há problema. Portanto, até mesmo nessa altura é preciso termos um companheiro que saiba, que dê valor e que nos compreenda para nos perceber e para que nós também não sofremos. E eu felizmente tenho um companheiro que percebe muito bem, que sempre soube, que sempre me apoiou, sempre compreendeu e tem sido excepcional comigo e não há forma de agradecer isso. E portanto também é bom quando os nossos companheiros estão ao nosso lado e compreendem e tentam ajudar-nos e apoiar-nos da melhor forma possível, não é? E portanto eu estou bem e acho que vou conseguir engravidar facilmente. Se calhar não vou conseguir logo à primeira, nem à segunda, nem que eu tente 3, 4, 5, 10 vezes, não há problema. Eu acho que não, mas se tiver que fazer algum tratamento, também iremos fazer. Não, felizmente, até lá, não vai haver problema, porque vamos poder fazê-lo. Eu, se Deus quiser, ainda vou crescer muito com o digital e vou ter essa possibilidade, até porque o meu companheiro também trabalha e, portanto, não vai haver problema nenhum. Portanto, podemos ter alguma dificuldade, se calhar não vamos conseguir à primeira nem à segunda, mas vamos tentando e alguma coisa fazemos um tratamento e está tudo bem. Portanto, o meu nível de endometriose é este. Eu tenho endometriose de grau 2, mas felizmente tenho a endometriose controlada. É um comprimido por dia, não faz diferença nenhuma e eu não sou menstruada, mas também não tenho dores. Tenho uma vida completamente normal, um companheiro incrível ao meu lado, que me compreende, que me apoia e acho que isso é fundamental. E é importante passar esta mensagem, porque há muitas mulheres que sofrem, há mulheres que sofrem mais do que eu, inclusive mulheres que têm um grau mais acima, como a endometriose profunda, que sofrem muito mais com dores, que têm muito mais dificuldade para controlar, que há companheiros que não compreendem, que não percebem, e que muitos infelizmente pensam só neles e não no bem-estar da mulher, o que às vezes também é complicado, que têm muitos problemas na hora de engravidar, que têm muitas dificuldades e eu, apesar de para mim ter sido fácil, aquele ano entre diagnóstico e controle não foi fácil, mas acho que o facto de ter uma boa médica, um bom companheiro me ajudou e hoje eu estou aqui, estou bem, estou para as curvas, como se costuma dizer, e eu sei que nem todas vocês têm essa sorte, mas não desistam, vocês não estão sozinhas. Eu tive esta sorte, até para mim foi difícil, mas eu tive esta sorte e vocês não estão sozinhas, não desistam, porque a endometriose infelizmente afeta muitas de nós e se eu consegui, mesmo o meu grau sendo só de nível 2, mas mesmo assim eu passei um ano inteiro a sofrer na cama e foi muito complicado, portanto não desistam, porque se eu consegui, vocês também vão conseguir se Deus quiser, e vocês são fortes e vocês vão conseguir. Portanto, quem não sabia o que era endometriose, espero que agora saiba, e quem não compreende, quem acha que é só uma dorzinha, ou quem acha que é só para a mulher não trabalhar, ou é só para a mulher receber alguma coisa de apoio, não. A endometriose é uma doença que não tem cura e que dói e que chega a ser crónico. Há mulheres que sofrem de dores todos os dias e que não conseguem diminuir o grau de dor. Há mulheres que não conseguem sair da cama para trabalharem, para estudarem, para cuidarem dos filhos e da família. A endometriose é uma doença crónica que afeta mulheres em todo o mundo. E não é preguiça da mulher, não é porque a mulher não quer trabalhar. É uma doença séria que afeta muitas mulheres, infelizmente, e que muitas vezes os tratamentos, sejam cirurgias, sejam medicações, seja o que for, são muito caros e muitas vezes complexos. Portanto, a endometriose não é brincadeira, é uma doença muito séria, crónica, e portanto, quem não compreendia, quem não percebia o que era esta doença, espero que agora perceba, porque as mulheres que têm endometriose precisam e merecem todo o apoio e toda a ajuda necessária. Por isso, já sabem.
Bom, sininhos, obrigado por me acompanharem, obrigado por estarem aqui comigo, e se quiserem acompanhar mais sobre como é que é o meu dia-a-dia, porque eu sei que muitos de vocês gostam de acompanhar os bastidores do meu trabalho, como é que é o meu dia-a-dia, porque eu sou uma mulher completamente normal, mesmo com endometriose, eu tenho essa sorte. Mas se quiserem, acompanhem-me no Instagram, @inisinhasantos21. Obrigado pelo vosso apoio. Peço desculpa. Mas obrigado mesmo, porque só quem tem esta doença sabe. E quem está ao lado de pessoas que têm esta doença sabem o que é complicado. Mas nós somos fortes, os homens são fortes, mas as mulheres também são, e com esta doença faz com que as mulheres percebam que têm que ser mais fortes ainda e que não podem desistir. Por isso, vamos em frente, vamos à luta, porque se Deus quiser, as mulheres com endometriose ainda vão ter mais direitos do que aqueles que já têm, porque nós, infelizmente, não temos muitos direitos e o preço dos medicamentos fala por si, mas acho que se nós continuarmos a lutar, acho que em breve mulheres com endometriose vão ter mais direitos do que aqueles que já têm, porque são poucos, mas espero que tenham muitos mais, e eu falo por mim, apesar de que eu nem sou muito afetada, porque eu felizmente consigo pagar esta medicação todos os meses, e se eu continuar a crescer no meu trabalho, 55 euros por mês, não vai ser tão difícil de pagar, mas há mulheres que não conseguem. Porque quem não trabalha e recebe meros subsídios não consegue pagar, e às vezes é muito difícil. Portanto, vamos para cima, não desistam, porque nós somos fortes. Vou ficando por aqui. Se quiserem acompanhar os meus restantes canais aqui no YouTube, o meu canal na Roxinha, o canal do meu companheiro e também na Roxinha, ele está em fase de pausa, mas ele está com ideias de tentar novamente voltar, inclusive fazer streams na Roxinha, a jogar com um grande amigo nosso, e eles dois a jogar é mesmo hilariante. Portanto, acompanhem-nos, vão lá seguir, deem-lhes essa força, está bem? E acompanhem o meu Patreon, Inês Game, porque ontem eu lancei um pequeno novo projeto, portanto, passem por lá, está bem? O Instagram já falei, @inisinhasantos21, e se quiserem fazer planos de assinaturas com YouTube Premium, Netflix, Spotify, Adobe, CapCut, Duolingo, entre outros, tem o site da GamesGo. Eles fazem planos de assinaturas com preços espetaculares, e vocês ainda têm o meu código de desconto para usufruírem de mais descontos com a GamesGo. E se quiserem jogos e DLCs com desconto, aproveitem o site da Instant Gaming, eles fazem até 85% de desconto. O The Sims 4 vai lançar uma nova expansão dia 10, e a Instant Gaming tem a DLC já em pré-reserva com 25% de desconto, por isso aproveitem. Têm todos os links na descrição. Vou ficando por aqui, obrigado por estarem aqui, por ouvirem este testemunho, e espero ter ajudado muitas mulheres com endometriose. Vou ficando por aqui, vemo-nos. Infelizmente vou ter de voltar a fazer isto, porque infelizmente não estou a ter agora muito conteúdo para publicar aqui no canal. Voltamos-nos a ver daqui a 2 semanas, voltamos com a programação de 15 em 15 dias, mas eu espero que vocês compreendam e espero continuar a trazer conteúdo. Mas como não tenho assim tanto agora novamente para trazer, voltamos a ter conteúdo só de 15 em 15 dias, 2 em 2 semanas, para eu não falhar, está bem? Mas eu prometo que terei mais, se Deus quiser, para voltarmos a ter todas as semanas, ok? Um grande beijinho, fiquem bem, muito obrigada por me acompanharem, sigam no Instagram, nos meus restantes canais, acompanhem-me por lá, está bem? Eu volto-vos a ver daqui a 2 semanas. Fiquem bem, sininhos. Obrigado.